Galera, hoje nós vamos falar sobre o oitavo capítulo de Invencível. Galera, que episódio bereze, muito top, cheio de aventura, cheio de emoção, muita pancadaria e claro também muita revolta, galera. Porque foi um episódio que realmente deixou a gente, sabe, hypado e deixou a gente com muita vontade de ter um desfecho. Galera, se o Invencível segunda temporada tá desse jeito, imagina a terceira. Então vamos dar um pulinho lá nesse oitavo episódio pra gente saber o que aconteceu e por que ficou tão hypado e deu tanto óleo também de assistir. Então vamos dar um pulinho lá em Invencível agora. Tom Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo berez no estúdio raiz, deixa eu pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte do Nerd Manchete, que tá crescendo graças a vocês. Estão rumo a 1000 inscritos e vocês vão estar aqui, vocês vão fazer parte da nossa história. Beleza? Dado o recado, vamos ao que interessa, galera. Invencível, oitavo episódio, realmente foi muito bereze, muita casca grossa. Por quê? Trouxe muita emoção e muita coisa boa, né? Se a segunda temporada já tá desse jeito, a terceira vai ser insana. Por quê? Pode ter certeza que vai vir muita coisa boa e muita novidade. Agora a gente vai falar sobre esse oitavo episódio. Claro que a gente começa ali com um clássico, né? Um cara mais beré, Omni-Man, sendo testado pelo General Craig. Exatamente. E os dois estavam ali, né? Numa luta insana. Cara, eu acho incrível que os Viltrumita, até pra morrer, os caras tem que ter classe, né? Os caras tem que ter, digamos assim, mostrar que eles realmente são dignos de um julgamento, mesmo que seja levado à própria morte. Então, o próprio Omni-Man, ele está ali, tá sendo testado pelo General Grey até as últimas consequências. E no capítulo seguinte, né, no próximos minutos ali, a gente já tem o que? O Engstrom, que foi fazer uma visita ali na casa do próprio Mark. E quando chega lá, ele se depara, né, com a mãe e o irmãozinho do próprio Mark. O Mark chegando, vendo aquela situação, galera, realmente ele já ficou pistola. A gente percebe o quanto ele ficou ali sério, calado. Mas o problema não é o seguinte, o problema é o seguinte, por assim dizer. O Engstrom, ele não é simplesmente um vilão qualquer, ele é um cara que pode abrir portais para outras dimensões. Ele pode fazer com que o seu adversário vá para uma outra dimensão e se ele não quiser, esse cara nunca mais retorne. E a gente vai ter o sabor nesse oitavo episódio com referência ao multiverso. Por quê? O multiverso a gente sabe que pode sim ser aproveitado ao máximo e o quanto isso pode unir várias franquias de universos diferentes. Uma delas eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo e vocês vão entender porque o multiverso ele tem que ser aproveitado ao máximo, galera. Nós temos a incrível aparição do próprio Homem-Aranha, exatamente lutando contra o Dr. Octopus, mas de uma outra realidade. Mas as referências, isso sim é que merece, isso sim é que a gente gosta de ver. Então as referências em outros universos realmente mostram o quanto a gente pode expandir esse universo clássico, né, do mundo nerdístico com relação ao super-herói. Então a gente viu a clássica aparição do Homem-Aranha lutando com o Dr. Octopus lá no Invencível, galera, e isso sim foi muito bom. E temos vários marcos de outras realidades. Porque durante a luta entre o Engstrom e o Mark reluta contra o próprio, porque houve uma questão, o Engstrom ele se recusa a aceitar que ele ajudou o Mark naquela experiência que ele teve onde deu tudo errado. Então ele tem vários flashbacks, onde nós vemos vários Mark de várias dimensões. Galera, um Mark mais berés do que o outro, um mais ruim do que o outro. E se a gente parar para analisar, se o Mark realmente ele assume o manto de um Viltrumita, galera, ele fica realmente sanguinário, porque de cada realidade, de cada dimensão, o Mark era diferente, era de um design diferente, de um visual diferente, mas ele sempre mantém a mesma posição, insano, impiedoso, implacável com seus inimigos. E a gente viu várias cenas berés. Então a gente pôde ali, né, ver o quanto o Mark pode ser perigoso se ele realmente assumir o manto de um Viltrumita. Então a gente
gente já teve esse sabor aqui. E uma outra referência que foi muito clássica também foi a própria referência dos zumbis, que pra mim foi uma referência clássica ao próprio The Walking Dead, esse clássico, essa série badass que realmente trouxe muito sucesso, né, com relação a esses zumbis. Então, essa referência a gente viu e falou, cara, The Walking Dead. Mark vai para diversas dimensões, tá? Inclusive a da própria pré-história. Então é onde tudo começou, onde ele viu vários dinossauros, inclusive falante, e querendo ali provar o sabor da carne de metade o ser humano, metade Viltrumita. Então isso foi bem bacana também. Mas a referência mais clássica com relação a isso foi a aparição do próprio Batman. Agora a gente não sabe dizer em que Gotham era aquela que o Mark foi parar. Mas a gente sabe que a gente viu um manto ali se mexendo, a capa, né? E um pouco ali da parte do corpo do Batman, mas a gente não viu ele por completo. Mas a gente já viu que era o Homem-Morcego. E a gente viu o diálogo do próprio Mark com o Batman, ele achando que faltou um pouco de criatividade com relação ao nome e à própria vestimenta, o próprio uniforme do Batman. Muita coragem da parte do Mark, né, para falar isso com o Homem-Morcego. E outra referência clássica foi a própria do Mad Max, onde ele vai para o deserto e ele acaba lutando com diversos rebeldes ali. E claro, uma referência que é inegável que seria o Mad Max. Então, no desenrolar dessas lutas, nessas viagens no tempo, entre uma dimensão e outra, o Engston tira vantagem da situação, fazendo com que a mãe do Mark e o próprio Oliver, que é o seu irmão, seja usado como escudo. Então isso faz com que o Mark se controle, ele não perca a cabeça para partir para cima do Engston com tudo. E por que o Engston realmente queria tirar vantagem disso e eliminar o Mark? Porque em alguma dessas realidades ele lutava contra o poder, tá, dos Viltrumita, era como se fosse uma coalizão. E em uma dessas realidades, um dos Mark eliminou o filho do Engston. Exatamente, galera. Aí é uma cena pesada, cara. É uma cena pesada. Mas a gente sabe que, se tratando do desenho, né, então isso faz parte da história. Tem que ter, né, alguma coisa para poder ter ali um segmento. Mas enfim, e isso fez com que o próprio Engston criasse um ódio imenso pelo próprio Mark. Então ali os dois têm uns diálogos insanos, sabe, um contra o outro ali. E o Mark, a gente já sabe que ele tava tentando ali, relutante, para não se soltar, para não partir para cima. Mas o que acontece? Em um dos vacilos do Engston, o Mark parte para cima com tudo. E os dois saem na porrada, atravessando o universo um atrás do outro. E ali a gente vê que o Engston ele também teve um upgrade. Porque os cientistas que regeneraram o seu corpo também deram um upgrade no seu próprio corpo para ele poder ser mais, digamos, para suportar mais as pancadarias, mais resistente. Mas ele não foi tão resistente com relação às pancadas do próprio Mark, que estava cheia de ódio. Em um desses momentos, os dois caras no deserto e o Mark parte para cima com tudo, galera, sem dó. Aí ele se solta, definitivamente ele rebenta e ele acaba eliminando o Engston. E a partir desse momento ele acaba se remoendo, sabe, por culpa. Porque ele começa a ter um conflito com ele mesmo. Será que ele é um Viltrumita? Será que ele é igual ao pai dele? Então aquela culpa de ter feito o que acabou de fazer realmente começa a corroer ele, porque ele não é desse perfil. Então o Mark começa a se pensar, né? Começa a ficar relutante contra os seus atos. Em um momento, né, do qual ele não achava que haveria esperança, eis que ali aparecem os Guardiões junto com a própria Eve. Então ali eles fazem com que o Mark volte para a sua casa. Mas antes disso a Eve dá um recado para ele se declarar para a Eve do presente. Se ele gosta dela, se ele a ama ela, né? E dá uma posição, porque tudo que ela precisa é de uma posição do próprio Mark para poder os dois definir aí o destino de ambos. Então ele volta para sua terra, chegando lá, ele vê a sua mãe novamente no hospital, e ele relutante com o fato que já tem acontecido, e ele fica pensando sobre o seu futuro. Então, esse episódio foi muito badass com relação a várias referências. E a gente também pode ver o Alien ali, que se deixou ser capturado para ser preso pelos próprios Viltrumita.
E lá ele acaba tendo, sabe, se comunicando com o próprio Omni-Man através, né, da telepatia. Então os dois começam a ter um diálogo. E um dos diálogos do próprio Omni-Man é sobre seus atos, sobre os seus crimes que ele cometeu na Terra. E a gente vê que ele, de fato, ele se arrependeu por isso. E ele acaba falando um pouco da sua dor, da sua perca e a saudade que ele tem da Debbie, que é a sua esposa, né, galera? E do seu próprio filho, o Mark. E ali, pode esperar que na terceira temporada a gente vai sim ter muita aventura. Cara, imagina aí o Omni-Man se juntando à coalizão para poder combater os Viltrumitas nas próximas temporadas. Vai ser muito insano, vai ou não vai, galera? E para fechar, a gente tem a Kit, que morreu durante uma batalha ali, sabe, com o decorrer da situação. A gente viu que ela morreu, mas ela aparece lá nas Montanhas Geladas, aonde o próprio Imortal foi, né, tentar ter uma vida mais normal. Devido à perca da Kate, ele acabou saindo dos Guardiões e tentando levar uma vida sossegado, mais tranquilo. E ela aparece pra ele, revelando que ela criou várias dela, porque ela já estava cansada daquela vida de super-herói, disso e aquilo. Então ela queria uma vida mais tranquila. E os dois já eram apaixonados. Cara, tudo que o próprio Imortal queria era ver a Kate novamente. E ele conseguiu, né, galera? Ela realmente deu um jeitinho, criou várias. E ali começou a sobressair e ela sim está viva para a alegria do próprio Imortal. E vocês, galera, o que acharam do multiverso do Invencível? Eu achei muito bacana, achei muito badass. Dá para aproveitar demais porque o multiverso ele é infinito, galera. Dá para unir muitas franquias em um só, digamos, clássico, em um só clássico. Mas isso também depende de roteiro, depende, né, de desenho, direitos autorais, essas coisas aí que a gente sabe, né? Mas tudo leva a crer que tudo pode ser possível e assim, se tratando do próprio Invencível, cara, realmente tem muita coisinha que pode dar certo, sabe? Um elemento aqui e outro aqui pode dar certo. Imagina aí a gente vendo um homem morcego lutando ali do lado a lado do próprio Mark, do Invencível. Imagina, galera, seria bom demais. Seria muito top, seria muito beleza. Eu fico pensando aqui como é que seria o visual do Batman em Invencível. Realmente seria top. E vocês curtiram o 8º episódio de Invencível? Deixa aí pra vocês se vocês conseguiram captar esses ganchos, né? Esses elementos, tipo The Walking Dead, o Homem-Aranha, Batman, se vocês conseguiram captar. E aí vocês falar, cara, que bom, que referência top. Então comenta aí, não saia do vídeo sem deixar seu joinha, se inscreva, que é muito importante, compartilha nossos vídeos e vem com a gente que a gente tá rumo a 1000 inscritos. Graças a vocês, vocês vão fazer história junto com esse canal, pode apostar. Vai demorar um pouquinho, ou não, ninguém sabe. Beleza, galera? Então tá entregue mais um vídeo. Vocês fiquem com Deus. De verdade, muito obrigado. Até a próxima. Fui.